noite, bom dia ou boa tarde. Estamos aqui para mais uma breve reflexão da Escritura. Eu quero começar aqui com uma citação do apóstolo Paulo, quando mesmo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele escreveu assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É um dos textos que sempre me chama a atenção e, sem dúvida, o apóstolo estava referindo-se ao que nós temos como Antigo Testamento, o equivalente à Bíblia hebraica, né? Quando ele escreve esse texto. Obviamente que hoje, toda a Escritura que antes foi escrita, e entendemos, incluindo o Novo Testamento, também hoje está incluído, né, nessa Escritura. Pois bem, então, em sendo assim, eu quero ler uma Escritura, né, ou melhor, um texto que a gente encontra no livro de Números, a que o apóstolo se referia quando escreveu, né? Toda a Escritura, tudo que antes foi escrito foi para nos ensinar. Números capítulo 21, versículo do 4 ao 9, nós lemos: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Essa história, né, como disse, está no livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9, durante o tempo que o povo estava no deserto, em busca de Canaã, em busca da terra prometida. Nesse período, nesse momento, nesse corte aqui, o povo reclamou, o povo murmurou, e Deus não gostou e enviou entre o povo cobras venenosas ou serpentes ardentes, e por causa disso muita gente morreu, como a gente acabou de ler. E o povo reconhece, né? Vai a Moisés
pede que Moisés intercedam por eles, e Moisés o faz. E na opinião do povo, ou sugestão, o povo diz: diga a Deus que, peça a Deus que tire de nós as serpentes. Deus atendeu, mas não da forma que o povo quis. Deus orientou Moisés a fazer uma serpente de bronze. Depois ela recebe o nome de Neustã, né? E interessante é que Deus disse: ó, faça, coloque-a numa haste, levante, erga, e será que todo aquele que for, né, mordido ou picado e olhar para a serpente ficará vivo, não morrerá. E no livro de Isaías, né? Isaías, Deus diz assim: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. No livro do profeta Isaías, Deus fala isto, né? Olhai para mim e sereis salvos. Pois bem, voltando ao que o apóstolo Paulo escreveu, que tudo que antes foi escrito foi para nos ensinar. Qual é o ensino que nós podemos aprender daqui? Uma história lá do Antigo Testamento, né, de que as cobras começaram a picar as pessoas e morreu muita gente, e depois Deus instrui que faça uma cobra de metal e erga, e aconteceu a partir do momento do feito da cobra de metal, que quem era picado por uma cobra ficava vivo, isto é, não morria. De repente, eu gosto de estar sempre refletindo: e o que tem a ver isso comigo hoje? Ainda mais eu que nem sou descendente, né, de Abraão. Vamos ao Evangelho escrito por João, o quarto Evangelho, capítulo 3. Da conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. É um encontro, né? Nicodemos procura Jesus e começa a conversar com Jesus, e Jesus vai direto ao ponto, né? Fala a ele do novo nascimento e tudo. E Nicodemos não entende de imediato, achava que... Ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Quando Jesus disse a ele: olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar e nem poderá ver o reino de Deus. Ao que Nicodemos lhe pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus fala-lhes muitas verdades e diz a ele: olha, se eu falei, tu és mestre em Israel. Jesus chega a dizer isso, né? Tu és mestre em Israel e não entendes o que eu digo. Se vos falei, né, de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Isso está em João 3, né? João capítulo 3. Aí Jesus diz no 13: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí, versículo 14, ó. E como Moisés, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Lembra? Romanos 15, verso 4. E aí nós lemos um episódio, né,
da caminhada dos israelitas em busca de Canaã, que quando eles murmuraram, Deus os repreende, né? Na nossa linguagem nordestina, Deus os castiga com cobras venenosas, e depois o povo reconhece e se arrepende, e Deus provê um escape. E o pecado, ele vem da serpente do Éden, todos sabem, né? E toda a humanidade foi picada pelo pecado, foi envenenada, né, por interpretação. E lá uma serpente de metal erguida salvava os que eram picados. Aí Jesus diz assim, no contexto da conversa com Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. No capítulo 12 do mesmo Evangelho de João, nós lemos Jesus falando o seguinte, capítulo 12, versículo 32. A partir do versículo 30 a gente lê: respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora o juízo deste mundo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E o que significa ser levantado? Para nós, né, pode não ter muito significado, mas para eles, os judeus ou os israelitas, e para Jesus, eles entendiam. Versículo 33. E isto dizia, significando de que morte havia de morrer, ou seja, o modo como Jesus foi morto. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E aí, fazendo a ligação com e como Moisés levantou a serpente no deserto. A serpente foi levantada em uma haste. Jesus foi fixado, né, na cruz e erguido, e ele morre na cruz. Ele foi levantado no madeiro e ali deu a vida dele em resgate de muitos. Percebe a ligação? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Qual é a ligação dos textos? É que a serpente salvava da morte. Jesus também veio para isso, nos salvar da morte eterna, da condenação eterna, quando ele foi erguido na cruz. Que Deus abençoe, que você creia na palavra. Vou deixar as referências, né, na descrição do vídeo. Se você acha que isso pode orientar alguém e quiser compartilhar, que Deus lhe abençoe.